Tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os povos indígenas da América. Só lembrando, não existe um povo indígena na América, existem povos indígenas, porque esses povos têm línguas, culturas, histórias, religiões diferentes uma das outras, tá bom? Então a gente fala povos indígenas e não povo indígena. E a gente não usa o termo índio, porque ele é um termo preconceituoso, tá bom? Ele tem uma imagem meio idealizada, enfim, e não é isso que a gente gostaria de fazer. Então a gente usa o termo povos indígenas. Na aula anterior até comentei com vocês dos povos indígenas brasileiros, alguma coisinha, e hoje eu gostaria de comentar sobre três povos indígenas que habitaram o continente americano. Não necessariamente o Brasil, não foi o Brasil, onde hoje está o Brasil, mas lugares diferentes do continente americano. Que povos são esses? São os astecas, os maias e os incas. Então a gente vai começar com os astecas. Os astecas, eles são usados até hoje como o símbolo do México. Estão marcados na bandeira, estão marcados em nome de monumentos, em museus, enfim. Então os mexicanos tomaram para si a memória dos povos, do povo asteca. E quem é esse povo? Onde ele surgiu? Ele surgiu no norte do continente americano, na cidade chamada Aztlán, por isso Azteca, e migraram para o sul, em busca de terras mais férteis. O norte do continente americano tem terras mais secas, né? Ali região desértica, né? Eles migraram e chegaram e fundaram em 1325 a cidade de Tenochtitlan, que depois, hoje em dia, se tornou a cidade do México, tá bom? Diz a lenda que eles só deveriam parar de procurar um novo lugar quando eles encontrassem um lago, nesse lago uma ilha, em cima da ilha um cacto, em cima do cacto uma águia comendo uma cobra. Então, esse é o símbolo da bandeira do México, e esse lago é o Lago Texcoco, tá bom? Uma parte dele já desapareceu ali da cidade do México, foi aterrada, mas uma parte ainda existe. Enfim, esse povo asteca era um povo imperialista, eles dominavam, eles tinham técnicas militares e eles dominavam os povos vizinhos, cobrando impostos, impondo governantes, escravizando após guerras, enfim. Então, eram povos imperialistas, eles dominavam os povos vizinhos. Indo mais ao sul, num lugar chamado Península de Yucatán, que hoje nessa península estão alguns países, pega alguns países ali da América Central, pega o sul do México, né, que nem América Central, América do Norte, mas pega Belize, pega El Salvador, pega Honduras, pega Guatemala. Nessa península de Yucatán habitou a civilização maia. Não existe, não dá para falar império maia, por quê? Porque não tinha uma centralização política. Então, apesar de ter uma religião comum, mitos comuns, língua comum, agricultura comum, cada cidade tinha seu próprio governante, eram cidades-estado. Então, cada cidade tinha seu governante, seu próprio conjunto de leis, suas próprias regras. Então, era um vasto conjunto de cidades-estado. A principal dela era Chichén Itzá, e infelizmente esse povo desapareceu. Ele se dispersou, na verdade, ele não desapareceu, por volta do ano 900. Provavelmente por causa de secas ou algum desastre natural, esses povos se dispersaram, se espalharam, e o que a gente sabe dessa civilização é por meio da arqueologia, tá bom? Como a gente sabe de coisas bem interessantes, inclusive como o famoso calendário maia e outras coisas dessa civilização. O gosto por fazer pirâmides, enfim, pirâmides altas, até de 60 metros. Vindo mais ao sul, aqui na América do Sul, por volta do ano 1400, desculpa, se formou a civilização Inca. Os incas também eram povos imperialistas, assim como os astecas, tá bom? Eles dominavam os povos vizinhos, cobrando impostos, estabelecendo a construção de estradas, inclusive e caminhos que chegavam até o litoral de São Paulo,
Então havia uma ligação dos indígenas que habitavam aqui, onde hoje está o estado de São Paulo, até o Peru. Não é que os incas dominavam aqui, mas havia um caminho, então provavelmente haviam trocas, enfim, havia uma comunicação, mas a gente não tem muita ideia de como isso funcionava. É o famoso caminho do Piabiru, tá bom? E os incas, eles dominavam os povos vizinhos. Eles chegaram a ter um império que dominou regiões boa parte da Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas que corta o continente americano. Tá? Então, se você pega no mapa, os incas chegaram onde hoje está um pedaço da Argentina, um pedaço do Chile, Peru, Bolívia, Equador e até um pedacinho da Colômbia. Então, você vê o tamanho desse império, um chamado Império Andino, porque esses povos habitavam os Andes, essa cadeia de montanhas bem alta, né? Então é isso. São esses 3 povos. Aqui eu só apresentei, então não vou me aprofundar, é só uma apresentação dos astecas no norte do continente americano, os maias na parte mais central do continente americano e os incas aqui na parte sul do continente americano, tá bom? E depois eu até pretendo me aprofundar em cada um deles e explicar alguns pontos da história e da cultura desses povos, mas é só uma apresentação. Para quem nunca ouviu falar, então é interessante já acostumar com os nomes: Azteca, Maia, Inca, e também treinar o olhar para ver nos próprios símbolos dos países e na própria cultura desses países resquícios desses povos, tá bom? Então até mais, tchau!